Olá a todos, salve Maria, viva Cristo Rei. Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Catecismo. Hoje nós vamos estudar a comunhão dos santos. Vamos fazer aqui um resumo dos parágrafos 946 a 948 do Catecismo Católico Apostólico Romano. Consideramos a passagem do Mar Vermelho pelos israelitas. Pode-se distinguir três partes nessa imensa multidão. A retaguarda dos israelitas tinha ainda que passar o mar e era assolada pelos soldados egípcios. O centro achava-se ameaçado pelas muralhas líquidas e já a vanguarda tinha felizmente posto o pé na margem oposta. Este exército de imigrantes saindo da terra da escravidão para entrar na terra prometida é a imagem da humanidade. Nós vamos de viagem para a pátria celeste. Como diz São Paulo, não temos aqui uma habitação fixa, procuramos a do futuro, do céu. Hebreus 13, 14. Somos como peregrinos que marcamos reunião num santuário bendito. Muitos homens já lá chegaram. São os santos. Outros, as almas do purgatório, vão a caminho e estão já perto do fim. Outros, finalmente, os fiéis deste mundo, têm apenas começado a viagem. Todos juntos, porém, formamos um só povo, uma só grande família de Deus. Somos todos cidadãos da mesma cidade dos santos e membros da família de Deus. Efésios 2:19. Três filhos do mesmo pai podem estar em situações muito diferentes. Um ainda na escola, outro no estabelecimento superior e o terceiro já numa carreira brilhante. Isto não impede que sejam da mesma família. Filhos do mesmo pai, irmãos entre si e co-herdeiros dos bens paternos. Assim também, os alunos das classes superiores e inferiores constituem todos juntos um só colégio. Todos tendem ao mesmo fim. O mesmo se dá com os fiéis sobre a terra, com as almas do purgatório e os santos no céu. Todos tendem para o mesmo fim, a união íntima com Deus. Por isso, há entre eles um laço que os une em uma comunhão. Os membros dessa sociedade chamam-se santos, porque todos foram santificados pelo batismo. 1 Coríntios 6, 2. E porque todos são chamados à santidade. 1 Tessalonicenses 4, 3. Muitos deles chegaram já à santidade consumada. E São Paulo chama também santos aos fiéis da igreja ainda vivos. Efésios 1, versículo 1. Primeiro ponto. Chama-se comunhão dos santos a sociedade e a união íntima dos fiéis vivos, das almas do purgatório e dos eleitos no céu. Os fiéis vivos formam a igreja militante, porque tem de combater um tríplice inimigo: o mundo, as insídias dos homens perversos, a sua própria carne, as más inclinações e o demônio e as suas tentações. Jó 7, versículo 1. As almas do purgatório constituem a igreja padecente.
ou purgante, porque tem de padecer no purgatório antes de entrar no céu. Os santos, já no céu, são chamados igreja triunfante, porque venceram seus inimigos e gozam a vitória. Parece talvez estranho que se dê o nome de igreja às almas do purgatório e os santos, mas convém notar que todos, pelo batismo, se tornam membros da igreja e, com estarem noutro estado, não deixam de lhe pertencer. Não são, portanto, três igrejas, mas uma só, em estado diferente. Segundo ponto, os fiéis vivos, as almas do purgatório e os eleitos do céu estão unidos a Cristo, como os membros do corpo, a cabeça. Romanos 12, 4. Todos são animados do Espírito Santo. 1 Coríntios 13. A alma vivifica todos os membros do corpo, dá vista aos olhos, ouvido aos ouvidos, etc. Assim, o Espírito Santo anima todos os membros do corpo de Jesus Cristo. Santo Agostinho. Mas, como o Espírito Santo procede do Filho, é propriamente Jesus Cristo que é o motor de todos os membros desta grande comunidade, como a cabeça é o princípio motor de todos os membros do corpo. Eis porque Cristo é chamado cabeça do corpo da igreja. Colossenses 1,18. Jesus Cristo é como a cepa da vinha. São João 15, versículo 5. Que comunica a seiva aos ramos. Cada membro tem sua função própria e cada membro da igreja seus dons particulares. 1 Coríntios 12, 6 a 10 e versículo 28. O estômago, por exemplo, funciona em proveito de todo o corpo, e assim cada membro da igreja serve à utilidade de todos. Os diferentes países trocam os frutos de cada um produz. São Gregório Magno. Cada membro sente-se o bem-estar ou a dor do outro. O mesmo procede na igreja, em virtude do laço da caridade. Se um dos membros sofre, todos os outros sofrem com ele. Ou se um dos membros recebe louvores, todos os outros rejubilam com eles. 1 Coríntios 12, 26. Os santos no céu não são insensíveis aos nossos cuidados. Os fiéis que são pecadores continuam a fazer parte deste grande corpo, mas não aqueles que são expulsos da igreja, como os excomungados. Os pecadores, porém, são membros mortos da igreja. Terceiro ponto. Todos os membros da comunhão dos santos participam dos bens espirituais da Igreja Católica e podem mutuamente socorrer-se com suas orações e boas obras. Os eleitos no céu, porém, não carecem de socorro. Numa sociedade, todos os membros participam das suas vantagens. No Estado, todos os cidadãos participam dos seus benefícios. Nas suas escolas, nos seus hospitais, todos têm direito a reclamar justiça perante os tribunais. Na família, todos os membros gozam de seus bens, nobreza, riqueza e etc. O mesmo na igreja,
todos os seus membros participam dos bens espirituais comuns. Todos os sacrifícios da missa, todas as fontes da graça, todas as orações, todas as boas obras dos fiéis são úteis a todos os membros da Igreja. No Pai Nosso, pedimos por todos os fiéis. A missa é oferecida a todos os fiéis, vivos e mortos. As orações do ofertório, o breviário dos sacerdotes, é recitado com as mesmas intenções. Daqui se pode inferir porque é que um grande pecador que conserva a sua fé se converte mais facilmente do que uma nação que é excomungado. Porque é que um católico pode mais facilmente esperar ser libertado do purgatório. São Francisco Xavier. Durante as suas peregrinações apostólicas, consolava-se com o pensamento de que a Igreja toda orava por ele e o apoiava em seus trabalhos. Além disso, todos os membros da comunhão dos santos podem socorrer-se mutuamente no corpo. A força e a saúde de um membro contribui para o bem dos outros membros, mesmo de um membro doente. Um estômago, um pulmão sadio, por exemplo, contribui poderosamente para a cura de um doente. Os olhos não veem só para si, se trabalham em favor dos outros membros, porque se um obstáculo ameaça a mão ou o pé, os olhos evitam choque, diga-se o mesmo dos outros membros. Santo Agostinho. Na Igreja, não sucede de outro modo. Os merecimentos de uns operam em favor dos outros. Deus perdoara a Sodoma, se lá encontrassem 10 justos. Muito bem, meus amados irmãos. Vamos ficar por aqui. Na próxima aula vamos dar continuidade a este assunto da comunhão dos santos, porque é um assunto um pouco grande e eu não quero estender muito este vídeo para não ficar muito comprido. Tá? Nós vamos ver a segunda parte no próximo estudo. Salve Maria, viva Cristo Rei, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.